Olá, meus queridos alunos, que bom aqui mais um momento reencontrar cada um de vocês para os nossos estudos, para aprimorar conhecimentos, para ampliar conhecimentos. E aí nós estamos agora no nosso 11º período de atividades remotas. Eu desejo que todos estejam bem, que possam entender o nosso conteúdo e que possa realmente servir para o nosso conhecimento. Qualquer dúvida é só me chamar no privado, né? Ao assistir o vídeo, compartilhem, curtam, deixem sua like, né? Nos ajude a propagar a nossa aprendizagem, o nosso conhecimento. Começaremos nosso estudo, né, com os descritores da matriz de referência do SPAES. Nós vamos dar continuidade, na verdade, porque no primeiro semestre nós já começamos a trabalhar com essa atividade, onde nós fizemos algumas questões com uma parte da matriz, dos descritores que está lá na matriz. Desta vez, nós iremos dar continuidade aos estudos desses descritores, que é a partir do 13. Nós vamos estudar do 13 ao 23, certo? Então, ao responder a atividade, nós vamos ter como base cada descritor desse. O primeiro descritor que nós vamos trabalhar é o descritor número 13. O descritor número 13, ele diz que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema. Né? Como é o que é que esse descritor quer de nós? Quer que nós possamos identificar, né? Pega dois textos ou mais e fazer assim uma comparação, né? Qual é a diferença que tem entre eles da informação daquele texto, sendo que eles têm o mesmo tema, mas qual é a informação de cada um? Fazer essa diferença, né? Identificar essa diferença é o descritor número 13. E o descritor número 14, ele vem com a seguinte legenda: reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. Né? Nós vamos aí, nesse descritor, aborda a questão de nós sabermos identificar a importância dos elos de ligação dentro do texto, que são chamados de elementos coesivos, que dão sentido ao texto, que nos ajuda a entender mais o texto. E aí, às vezes identifica através de palavras, de expressões, de textos, a importância de que aquele elemento tem que ter ali, porque senão o texto perde o sentido. Então, o descritor 14, ele nos ajuda a reconhecer essa relação entre os elos coesivos, os elos de sentido dentro do texto. O descritor 15, ele tem a seguinte legenda: identificar a tese de um texto. Identificar a tese é você identificar qual é o assunto que está sendo abordado e defendido ali. Né? Tese é você defender algo, mostrar o seu ponto de entendimento sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Né? A tese, ela defende, ela procura mostrar elementos que possam mostrar para o leitor o que é a tese, o que é o assunto que está sendo apresentado, né? O que está sendo abordado dentro daquela história. O descritor 16 é estabelecer relação entre tese e argumentos oferecidos para sustentá-la. Então, enquanto lá no 15 ele nos ensina a identificar qual é a tese, qual é o assunto, o que está sendo abordado, no descritor 16 vai nos ajudar a fazer essa relação entre a tese e os argumentos, ou seja, entre o assunto e os elementos que foram utilizados para poder mostrar e defender aquele assunto. A tese é o assunto apresentado e argumentos são os pontos de vista, né? Você está se identificando com o quê? Você está comprovando aquilo que você está dizendo através de quê? Tem momentos que você usa gráfico, tem momentos que você usa a própria notícia. E isso são argumentos que você utiliza para poder comprovar aquilo que está sendo dito lá naquela tese. No descritor 17, tem a seguinte legenda: reconhecer o sentido das relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Então, assim, a gente reconhecer que não os advérbios, os substantivos, as conjunções, as preposições não estão nos textos só para enfeitar, estão porque tem sentido, porque faz é importante que eles estejam lá para poder ajudar lá na questão da coerência, da coesão e da construção do seu texto. Agora, que a gente tem que entender que a gente tem que procurar palavras e que tem sentido, que tem a ver, não é somente usar palavras que ficam bonito o texto,
E às vezes não tem nada a ver com o que está sendo dito. Então, o descritor 17, ele nos ensina a reconhecer o sentido de cada uma delas dentro do texto. O sentido da conjunção, qual é o sentido do advérbio, qual é o sentido do substantivo, qual é o sentido da preposição, por que ela deve estar ali naquele texto, qual o valor que ela tem naquele texto. Então, o descritor 17, ele vem fazer com que a gente possa entender esses elementos que são tão importantes na construção textual. No descritor 18, reconhecer o sentido do texto e suas partes sem a presença de marcas coesivas. É a gente entender que um determinado texto, quando é necessário e fundamental o uso de elementos coesivos, pode ser que exista, pode ser não, existem textos que a gente pode construir sem tanta exigência, né? Sem essas marcas coesivas. Conhecer o sentido do texto e suas partes sem a presença de marcas coesivas. O descritor 19, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras, frases ou expressões, né? É a gente pegar o texto, ou uma frase, ou uma expressão e reconhecer o sentido dela lá dentro do texto através do contexto. É você reconhecer o significado de palavras, frases ou expressões dentro daquele texto, por mais que às vezes você não conheça aquela palavra, nunca tenha visto, mas ao ler o contexto, você consiga reconhecer o significado das palavras, frases ou expressões daquele texto. Descritor 20. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e outras notações. Né? É reconhecer que a pontuação é extremamente importante no momento de escrever, no momento de ler, é valorizar a questão da pontuação, dos parágrafos, né? Reconhecer e dominar a organização de um texto através de parágrafos, dominar também o uso adequado e correto da pontuação, isso é você ter domínio do descritor número 20. Descritor 21. Reconhecer o efeito decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos. O que é isso? É você reconhecer dentro da construção textual a importância dos verbos, do verbo de ligação, de fazer com que ele possa ter organização, né? A concordância verbal, concordância nominal, é você ter domínio desse tipo de expressões e construção dentro do texto. Descritor número 22 é reconhecer efeitos de humor e ironia, né? Onde é que a gente encontra muito esses tipos de gênero? Lá, esse efeito de humor e ironia dentro das charges, né? Nas tirinhas, muitas vezes, onde elas fazem uma crítica, fazendo, né, uso de coisas engraçadas, de coisas inusitadas, para poder fazer com que a gente entenda melhor. Então, quando a gente domina uma charge, a gente compreende qual é a intenção daquele escritor através de forma humorística, né, de forma irônica também, muitas vezes, a gente está dominando aí o descritor número 22. E para concluir nossa quinzena de estudos, né, dos descritores, nós temos aí o descritor número 23, que é identificar os níveis de linguagem ou as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor. É você reconhecer, ter domínio da nossa grande, né, variedade linguística, né? Reconhecer que na nossa língua portuguesa ela varia muito, desde a informal, que é o momento que você usa suas gírias, conversa com seus colegas, até a linguagem formal, que é essa que a gente utiliza para fazermos uma redação, né? Para produzirmos um documento. Então, assim, no estudo do descritor número 23, ele exige de nós, né, que nós possamos dominar essa variedade, reconhecer que cada um tem a sua forma de se comunicar, de se expressar, respeitar as diferenças, né, linguísticas, desde da questão da idade, né, como nós já estudamos, a questão da escolaridade, do objetivo daquele uso da fala, né? E aí eu espero, né, que cada um possa ter domínio desse descritor número 23. E aí eu espero que todos vocês tenham entendido, né, a minha explicação. Tirem suas dúvidas, qualquer coisa vem no nosso PV também. Eu desejo que todos estejam entendendo cada questão, que tenham um excelente desempenho. Fiquem com Deus e até a próxima.